Olá, bom dia a todos. Eu sou a Amabile Silva, gerente de Relações com Investidores da CBA. Sejam muito bem-vindos à videoconferência referente aos resultados do segundo trimestre de 25, que conta com a participação do Luciano Alves, CEO da companhia. Conforme comunicamos ao mercado em 29 de julho, a Camila Bell, CFO e diretora de Relações com Investidores da companhia, está temporariamente ausente de suas atribuições, em razão da licença maternidade. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas como ouvintes durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando os participantes aqui presentes poderão levantar a mão pelo botão Raise Hand na plataforma, para fazer as suas perguntas por áudio ou enviar as perguntas pelo botão de Q&A da plataforma. A apresentação deste evento está disponível no site de Relações com Investidores da CBA, onde também será disponibilizada a gravação do evento após o encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das informações contidas nesta apresentação podem incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros, que dependem substancialmente de condições gerais, econômicas, políticas e comerciais no Brasil e nos mercados globais, e regulamentações governamentais existentes e futuras, entre outros fatores. Dados operacionais podem afetar o desempenho futuro da CBA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, eu convido o Luciano, que dará início à apresentação de resultados referente ao 2T25. Por favor, Luciano, pode prosseguir. Obrigado, Amabile. Bom dia, pessoal. Obrigado pela participação de todos vocês em mais uma videoconferência de resultados da CBA. E, para começar, eu trago aqui alguns dos destaques desse nosso trimestre, né? Então, em maio, nós fizemos a aquisição da participação em ativos de autoprodução de energia eólica para fornecimento de 115 megawatts médios a partir de 2027, num valor total de 158 milhões de reais, com vigência de 15 anos, que reforça a competitividade do nosso portfólio de autoprodução de energia e amplia a diversificação da nossa matriz energética aqui da CBA. Nós também anunciamos em julho a segunda emissão de debêntures, no valor de 530 milhões de reais, com custo de CDI mais 1,20% ao ano, basicamente para reforço do nosso caixa e também liquidação antecipada de dívidas ao longo do ano, né, que vão acontecer ao longo do ano, mantendo uma melhoria contínua desse nosso perfil do endividamento. Acho que é importante destacar aqui para essa linha, essa emissão foi vinculada a indicadores ESG, então ela conta com metas anuais de redução de emissões de gases de efeito estufa na produção de alumínio, alinhados também com o nosso compromisso da CBA com as práticas sustentáveis. Do lado operacional, como nós já tínhamos sinalizado para o mercado na última divulgação de resultados, nós tivemos uma parada para manutenção de alguns tanques da refinaria de alumínio, que nos levou a também antecipar reformas de fornos de produção de alumínio líquido lá nas salas fornos. Essa parada de manutenção ela foi mais complexa do que nós inicialmente tínhamos previsto e que nos está levando um tempo maior de parada e maiores impactos nos nossos resultados que não estavam inicialmente previstos por nós. O que aconteceu foram basicamente incrustações de material nos tanques da refinaria que precisam ser retiradas fisicamente. Tá? O trabalho é basicamente abrir os tanques e fisicamente retirar esses materiais incrustados para que o tanque volte a operar normalmente a partir dali. Então, com isso, a gente teve uma redução na produção de alumina no trimestre, que nos levou a compras pontuais no mercado para recomposição do estoque. A produção de alumina ela já está em fase de ramp-up, tá? Então, nós fizemos isso no começo desse trimestre, desse segundo trimestre, ela já está em fase de ramp-up, só que a normalização do processo nós esperamos que aconteça ao longo do segundo semestre até o final do ano. Tá? Em grandes números, em principais impactos que nós tivemos no nosso resultado nesse trimestre foi o seguinte. Então, primeiro, uma redução na produção de alumínio líquido de 5 mil toneladas neste trimestre, tá? Comparando o segundo trimestre versus o segundo TRI de 24, por conta dessa parada dos fornos de produção de alumínio lá nas salas fornos, tá? Que eu acabei de comentar. Esse é o primeiro impacto. Segundo impacto, nós tivemos uma compra de 31.500 toneladas de alumínio em março, nesse trimestre, e também nós teremos uma compra adicional de segurança de 30 mil toneladas prevista para o terceiro TRI desse ano. Tá? Então, fizemos uma compra em março, faremos uma nova compra agora nesse terceiro TRI. Essa parada também levou ao maior consumo de soda e de gás, enfim, na refinaria, e aí com isso impactou os KPIs, né, os consumos específicos nesse processo produtivo, e também levou ao maior consumo de alumínio lá nas salas fornos, especialmente durante a fase de ramp-up de volta de alguns desses fornos.
Nós tivemos um maior capex de manutenção também, então, pelas intervenções estruturais que a gente teve que fazer, que foram mais complexas, como eu falei, do que a gente imaginava, especialmente lá na Alumina, para garantir a segurança e integridade operacional na recuperação dos hidrolisadores lá. E também tivemos um maior investimento em capital de giro, tá? Aqui foi principalmente pela formação do estoque de alumina, que aumentou por essas compras que nós fizemos, mas também uma maior necessidade de soda e um maior acúmulo de ICMS pelas compras adicionais que a gente teve de alumina, tá? Então, claro, além de naturalmente um aumento dos consumos específicos. Então, assim, em resumo, esses foram os principais impactos. A gente pode debater eles em um pouco mais de detalhes depois na sessão de perguntas e respostas. Mas eu queria reforçar aqui para vocês que, ainda que a parada tenha gerado esses impactos no resultado no trimestre, ela foi uma medida necessária para a gente assegurar a integridade do processo produtivo e também um compromisso nosso na CBA com a segurança e a qualidade operacional dos nossos ativos. Tá? Então, parte disso faz parte do nosso DNA. Além disso, também queria enfatizar que a maior parcela do impacto financeiro já aconteceu neste segundo trimestre, tá? Eu depois posso comentar em mais detalhes. Então, a produção de alumínio líquido nas salas fornos, que eu diria que é um impacto relevante que aconteceu nesse tri, ela já foi retomada. Então, desde junho, os fornos das salas fornos estão operando normalmente, tá? Em níveis normais. Então, a partir de agora, a gente não deveria ter mais este impacto nos nossos resultados. Desde junho, que isso já está numa normalidade. É isso. Então, no próximo slide, eu vou trazer um pouquinho dos nossos destaques do trimestre nas frentes de ESG especificamente. Sobre a agenda climática, pessoal, então a gente publicou o nosso inventário de emissões de gases de efeito estufa no Registro Público de Emissões, no selo ouro, que ele é concedido só às organizações que atingem o mais alto nível de qualificação e transparência. Na cadeia de valor, a gente anunciou uma nova parceria com a Delgo para uso do nosso selo Alênio. No programa Suprimento Sustentável, realizamos um primeiro evento de reconhecimento dos fornecedores nacionais, um movimento interessante de celebração e de valorização dessas nossas parcerias. Nas certificações, destaque principalmente foi a conclusão da recertificação da ASI, em performance e em cadeia de custódia. Nas premiações, Legado Verde do Cerrado conquistou o prêmio Goiás Sustentável na categoria de inovação. Na parte social, a CDA venceu o prêmio do eixo de mobilização social no município de Barro Alto, com o projeto de Explorar e Sentir, que é basicamente a construção de um jardim sensorial beneficiando cerca de 350 alunos da região. E, além disso, Itapissuma foi homenageada com a Ordem de Mérito da Educação, um reconhecimento concedido pela Prefeitura para instituições que contribuem desculpe, de maneira significativa para os avanços em educação no município. No próximo slide, eu vou falar um pouquinho sobre o cenário de mercado de alumínio no trimestre. Muito bem. Nesse segundo tri, o mercado global de alumínio voltou a registrar um déficit, um balanço de mais ou menos 350 mil toneladas negativo. Esse resultado reflete tanto a força da demanda chinesa, especialmente na demanda, né, quanto o crescimento mais moderado da oferta na China e fora da China também. A gente já vem falando sobre isso há algum tempo com vocês, né? Mas, apesar disso, a CRU ainda projeta um superávit modesto para o longo do ano, né, para o restante do ano, o que indica um mercado aqui, gente, relativamente equilibrado entre oferta e demanda, tá? Falando especificamente da demanda, como vocês podem ver ali, a China ela tem se mostrado bastante resiliente, ela já atingiu o maior patamar de consumo de alumínio da história por um período de 3 meses, por um trimestre, apesar de todas as incertezas macroeconômicas globais e as guerras tarifárias que a gente tem visto, dá para a gente sentir que tem perspectivas positivas nesse momento vindo de lá. Já fora da China, o cenário é um pouco diferente, quer dizer, apesar da estabilidade na demanda que a gente consegue enxergar no gráfico aqui nesses últimos trimestres, o avanço das tarifas de importação dos Estados Unidos ele pode frear o consumo de alumínio, especialmente, obviamente, no mercado americano, o que tende a reduzir a demanda fora da China, né? Passando para o próximo slide, falando um pouquinho dos estoques. Então, os estoques em dias de consumo, eles voltaram a cair nesse segundo trimestre. De novo, eles estão um patamar, um segundo menor nível na série histórica, né, abaixo daquele patamar de equilíbrio que a gente considera aqui que é mais ou menos 50 dias, em função principalmente dessa forte demanda da China que eu acabei de mostrar no slide anterior. Em relação aos estoques oficiais, aqueles que estão lá nos armazéns da LME e da Chef, eles seguem tendência de queda
desde o segundo TRI de 24. Os volumes registraram queda de quase 40% em relação ao último TRI. Eles estão no menor nível desde o início dos registros da Chef em 2003, tá? Importante ressaltar, a gente já vem falando também em outros calls sobre isso, que hoje quase 70% dos estoques oficiais da LME, eles são de metal de origem russa, tá? No próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre a LME e sobre os prêmios. Então, nesse primeiro TRI, a LME ela registrou, do alumínio, né, registrou uma queda em relação ao primeiro TRI de 25, então o período foi encerrado com preço médio de $2.480 por tonelada. Ele chegou a passar de $2.500 por tonelada em meados de junho, oscilando um pouco abaixo desse patamar desde abril. Testou níveis acima até de $2.600 por tonelada recentemente, né, depois do final do segundo TRI, ou já no mês de julho aqui. E tem essa volatilidade, mas ele tem estado, ele tem vamos dizer, se estacionado em patamares bastante saudáveis para toda a indústria, né? Acho que esse movimento que a gente tem visto da LME, especialmente esse movimento recente, ele reflete tanto o risco de novos choques de oferta, pelos conflitos geopolíticos que estão acontecendo, enfim, tudo que está acontecendo no mundo, o enfraquecimento do dólar americano também, que acho que é um outro ponto importante para se colocar aqui, e, de certa maneira, todo esse movimento tornou o investimento no metal, o investimento no alumínio mais atraente para investidores, por isso teve um fluxo de investidores também maior nessas últimas semanas. Em relação aos prêmios, acho que o destaque, naturalmente, é o prêmio Midwest, que já foi também no último trimestre, né? Teve uma forte alta nesse trimestre, com a efetivação da tarifa de 50% para o alumínio nos Estados Unidos, esse prêmio disparou. A média desse último TRI foi de $1.269 por tonelada, em junho, desculpa, não do TRI, mas no mês de junho, mas hoje ele já está num patamar acima de $1.500 por tonelada, tá? Então, realmente é uma volatilidade muito grande desse prêmio. Já o prêmio de Rotterdam, ele recuou nesse mesmo período, e ele está pressionado basicamente por temores de um redirecionamento de volumes que antes iam para os Estados Unidos e agora passam aí para a Europa, e por isso que você teve esse impacto em prêmios que pode gerar, de certa maneira, pontualmente, uma sobreoferta de metal na região, né, especificamente ali na Europa. No slide 9, vou comentar um pouquinho sobre o mercado brasileiro, aí voltando um pouco mais para dentro de casa. Então, acho que nesse segundo TRI de 25, a gente começa a ver uma certa moderação na atividade econômica aqui no Brasil. Esse movimento ele reflete um cenário mais desafiador, naturalmente, né, com essas incertezas geopolíticas fora do Brasil também, especialmente com os Estados Unidos, além de uma inflação ainda alta, com taxa de juros também em patamares altos, tá? Mesmo assim, os setores que mais consomem alumínio, eles seguem mostrando um desempenho bastante positivo, como a gente mostra nesse slide, né? Então, setor automotivo, a produção de veículos leves cresceu cerca de 10% em relação ao primeiro TRI, e 8% na comparação com o mesmo período do ano passado. As exportações também surpreenderam, então teve uma alta de 60% no acumulado do ano, principalmente para a Argentina, que é um país que mais do que dobrou o consumo e hoje representa mais ou menos 60% também das exportações brasileiras. No segmento de carrocerias de ônibus, o crescimento foi de quase 7% no primeiro semestre desse ano. Destaque para os modelos rodoviários, que cresceram 27% em relação ao trimestre anterior, e foi o melhor resultado desde 2021 para esse segmento. O movimento também reflete o aumento da demanda por turismo e fretamento, e acho que deve continuar com os incentivos à renovação de frota e eletrificação, especialmente aqui no estado de São Paulo. Na construção civil, as vendas de cimento cresceram 4% na comparação trimestral, TRI contra TRI. O setor segue resiliente, tem sustentado pelos lançamentos imobiliários do ano passado e também pelos investimentos em infraestrutura e o programa Minha Casa, Minha Vida, além de um mercado de trabalho que ainda continua aquecido aqui no Brasil. O setor de energia também continua aquecido, então os leilões que foram realizados no último ano e os previstos para esse ano, eles seguem impulsionando a demanda por cabos de alumínio, que seguem vendendo bem. E, por fim, acho que é importante destacar aqui que os impactos das tarifas impostas pelos Estados Unidos, tanto no Brasil quanto para a CBA, na prática, a gente teve essa implementação agora em junho, né? Então, especificamente para o alumínio, o que vale é aquela tarifa de 50% imposta no mês de junho, dentro daquela seção 232. Ela não se soma a esta tarifa adicional que foi anunciada recentemente, né? Que começou a ser válida agora no início desse mês. Então, basicamente, o alumínio tem os mesmos 50%, mas através de uma outra tarifa.
Ainda assim, essa tarifa de 50%, que ela já está em vigor desde junho, ela pode favorecer importações da Argentina para o Brasil ou de outros países para o Brasil, especialmente em produtos como lingote e tarugo, tá? Então, como a gente falou, para nós, o impacto para a CBA dessas tarifas, ele hoje é limitado, porque nós tínhamos apenas 3% das nossas vendas direcionadas para o mercado americano e rapidamente nós redirecionamos essas vendas para outros mercados. A Europa é um desses mercados que nós também acessamos, mas também vendemos mais para o Brasil, então a gente conseguiu minimizar o impacto desse volume, conseguindo colocar produto em outros mercados. Porém, existe um risco que ainda não está, vamos dizer, muito materializado, mas é algo que a gente tem monitorado, de uma competição, de uma eventual competição maior aqui no nosso mercado no Brasil, por conta desses outros players buscando mercados diferentes do mercado americano aumentarem a concorrência aqui. Tá? Então, acho que esse risco ele é natural a partir de agora e vale não só aqui para o Brasil, mas vale para outros mercados do mundo também. Né? Então, o que a gente sente é que o mercado tem os players de alumínio buscando mercados novos mercados para acessar seus produtos, aqueles que não têm conseguido acessar o mercado americano. Agora eu queria passar a palavra para a Amabile, que na ausência da Camila, ela vai comentar um pouquinho sobre o desempenho financeiro da CBA neste trimestre. Eu volto com vocês para as mensagens finais e o Q&A. Obrigado, gente. Obrigada, Luciano. Bom, pessoal, eu começo falando então aqui sobre o volume de vendas no TRI, que foi de 120 mil toneladas, um volume estável em relação ao primeiro TRI deste ano. E quando olhamos para o alumínio primário, nós vendemos 61 mil toneladas. Esse volume ele representa uma queda de 15% em relação ao segundo TRI de 24, reflexo principalmente da menor demanda por tarugos e lingote-liga. Aqui vale lembrar que o mesmo período do ano anterior teve uma demanda atípica, bastante acima do normal. Já na comparação com o TRI anterior deste ano, o volume se manteve estável, com uma demanda consistente tanto para lingote quanto para VAP. Nos produtos transformados, nós tivemos um desempenho positivo. As vendas somaram 34 mil toneladas, um crescimento de 3% em relação ao segundo TRI do ano passado e ao primeiro TRI deste ano. Esse avanço foi reflexo principalmente da boa performance nas vendas de chapas e folhas, com destaque para os segmentos de bens de consumo e embalagens. No segmento de reciclagem, nós registramos 24 mil toneladas de vendas. Esse volume é estável em relação ao mesmo período de 24, mas representa uma queda de 8% em relação ao primeiro TRI deste ano. E essa retração está ligada à menor demanda do setor de autoconstrução, que foi impactado principalmente pelas taxas de juros mais elevadas nesse período. E por fim, com relação ao destino das vendas, nós seguimos com uma forte presença no mercado interno. Nesse TRI, nós concentramos 21% do volume no mercado nacional, em linha com o histórico. E é importante destacar que, com relação ao ano anterior, o volume de exportação foi resultado de negociações pontuais, principalmente para a América Latina, México e Europa. E agora eu vou seguir para o balanço energético. O volume de contratos no segundo TRI de 25, ele se manteve estável em relação ao primeiro TRI, com 165 megawatt médios, referente ao contrato de 100 megawatt e a contratação de 50 megawatt que nós fizemos no TRI anterior, além da contratação pontual de energia para comercialização no curto prazo que eventualmente fazemos. O custo médio dos contratos, ele teve um aumento de 84% em relação ao ano passado, que se justifica pela variação de preço e pela variação cambial no contrato de swap, permanecendo estável em relação a esse primeiro TRI. Já a geração própria de energia, ela foi 3% menor no segundo TRI de 25, comparado ao segundo TRI de 24, e praticamente estável em relação ao TRI anterior. Da mesma forma, o custo médio de geração própria, ele também foi praticamente estável em relação a ambos os períodos comparados. E agora eu sigo para falar um pouco do custo de produção do alumínio líquido no trimestre. Nós tivemos um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado e de 5% na comparação com o primeiro TRI. Esse aumento ele está atrelado principalmente ao aumento do custo de alumina. Como o Luciano comentou no começo da apresentação, nós realizamos uma parada de manutenção da refinaria de alumina. Por isso, nós tivemos uma redução na produção de alumina, o que nos levou, por sua vez, a antecipar a reforma de alguns fornos de alumínio líquido. Na retomada da operação, nós passamos pela fase de ramp-up, que naturalmente apresenta menor produtividade, ou seja, menor volume de produção, até que o processo se estabilize. Além disso, o religamento dos fornos ele exige um maior consumo de insumos, o que contribuiu para o aumento no uso de alumina nas salas fornos. Como uma medida de segurança,
Para garantir o abastecimento da nossa produção, nós optamos por adquirir parte da alumina no mercado, que, obviamente, tem um custo mais elevado do que a alumina interna. Houve também um aumento no preço da soda cáustica, reflexo da restrição global na oferta desse insumo, impactando o custo da alumina interna. Já em relação aos custos fixos, houve um aumento de 11% em comparação com o primeiro TRI de 25, devido à menor diluição dos custos, dado que nós tivemos uma menor produção de alumínio líquido, consequentemente tivemos essa menor diluição de custos, além de algumas manutenções oportunas que nós fizemos em alguns equipamentos industriais, aproveitando essas condições operacionais das paradas. Por outro lado, esses aumentos eles foram parcialmente compensados pela redução no custo de energia elétrica, pela menor necessidade do uso dos contratos mais caros, dado a menor produção de alumínio líquido que eu já comentei. Nesse trimestre, nós produzimos 86 mil toneladas de alumínio líquido, o que representa uma queda de 3% em relação ao TRI anterior e 5% em relação ao segundo TRI de 24. Mas aqui é bastante importante destacar que todos os fornos que foram desligados para manutenção, eles já estão operando normalmente. E com isso, a expectativa de produção de alumínio líquido já deve ser normalizada no próximo trimestre. Seguindo para o próximo slide, eu vou falar um pouco com relação aos resultados consolidados. A receita líquida foi de 2 bilhões, uma redução de 3% em relação ao segundo TRI de 24 e de 14% em relação ao primeiro TRI de 25. Em relação ao negócio de alumínio, apesar do volume de vendas ter sido estável no TRI a TRI, teve uma queda tanto na LME quanto uma apreciação do real frente ao dólar. Além disso, houve uma redução de 146 milhões na receita do segmento de outros, dado o menor volume de vendas, dado que não temos mais o volume de alumina para ser vendida nesse trimestre referente ao take de Alunorte. Além disso, houve uma redução de receita de 23 milhões pelo efeito da realização da variação cambial do instrumento de hedge accounting. Considerando o aumento do CPV, que nós vimos no slide anterior, e a redução da receita que eu acabei de comentar, o EBITDA ajustado ficou mais pressionado nesse trimestre, atingindo 189 mil milhões, com uma margem de 9%. Seguindo para o próximo slide, eu vou falar um pouco sobre o CAPEX. Nós tivemos uma concentração maior no CAPEX de manutenção nesse TRI, também relacionado à parada da refinaria de alumina. E é válido destacar que ainda são esperados alguns reflexos da parada da refinaria para os próximos trimestres, ou seja, ainda devemos ver um aumento na concentração do CAPEX de manutenção. E seguindo para o próximo slide, falando do fluxo de caixa, nós vemos uma geração negativa de caixa de 210 milhões nesse TRI, principalmente efeito do investimento em capital de giro, dado o aumento de estoque com a compra de alumina, e também a redução no saldo de fornecedor, também pela compra de alumina, reflexo da parada de manutenção da refinaria. E por fim, seguindo aqui para o endividamento, nós tivemos uma redução da dívida líquida versus o primeiro TRI de 25, em razão do impacto da valorização do real frente ao dólar na marcação ao mercado dos instrumentos derivativos e da dívida bruta. E encerramos o trimestre com uma alavancagem de 2,29, reflexo da redução de 149 milhões no EBITDA acumulado dos últimos 12 meses. Ainda sobre o endividamento, vou falar aqui sobre o cronograma. Nós fizemos o refinanciamento de nota de crédito à exportação de 500 milhões de reais, que reduziu a concentração de vencimentos no curto prazo e alongou o perfil da dívida, reduzindo o custo de CDI mais 1,95 ao ano para CDI mais 1,20 ao ano. Ainda recebemos uma nova liberação do BNDES de 33 milhões de reais, referente ao contrato firmado em 2022 para o financiamento do projeto de modernização das Salas Fornos 3. E em julho, nós realizamos alguns movimentos para a melhora do perfil da dívida, sendo que todas as operações vinculadas às metas ESG de redução de emissões. Essas novas captações, elas visam o reforço de caixa e a liquidação antecipada das dívidas no longo prazo, sendo elas a segunda emissão de debêntures, que o Luciano já comentou no primeiro slide, sendo que parte dos recursos foi usada para o resgate antecipado da primeira emissão, no montante de 230 milhões de reais, saindo de CDI mais 1,55 ao ano para CDI mais 1,20 ao ano. Além disso, nós tivemos a captação de recursos via financiamento à exportação, com garantia da SAT no montante de 100 milhões de dólares, e uma nova linha de crédito rotativo também de 100 milhões de dólares, substituindo a linha já vigente. Agora,
Para encerrar a apresentação, eu chamo de volta o Luciano, que irá passar pelas mensagens finais e, na sequência, eu volto para darmos início ao Q&A. Obrigado, Amabile. Então, para finalizar, gente, eu queria destacar aqui alguns pontos-chave que a gente abordou ao longo dessa nossa conversa de hoje, né? Então, em relação ao mercado de alumínio, demanda na China bastante forte, mostrou a resiliência nesse trimestre, atingiu o maior patamar da história para esse período e que acabou refletindo no déficit do mercado global de alumínio primário, corrobora a sustentação do preço de alumínio nesse patamar atual que eu acabei de comentar. No mercado interno brasileiro, né, a demanda segue positiva. Algumas preocupações, como a gente já vem falando para vocês, para setores específicos, né? É, mas a gente olha a maior parte dos setores, eles sustentam essa demanda, especialmente por tarugos, cabos e produtos laminados aqui no Brasil. Tá? Esses são os três produtos que continuam com uma demanda bastante forte. Com a retomada da produção de alumínio, com o religamento dos fornos, né? Então a CBA está preparada para capturar as perspectivas de demanda mais aquecida e um preço de alumínio em patamares saudáveis a partir de agora. E como pontos de atenção, que a gente coloca aqui embaixo, acho que o custo de produção e o CAPEX, eles podem seguir o próximo semestre em patamares ainda elevados, especialmente pelos efeitos dessa parada que a gente fez na refinaria nesse trimestre, mas em menor proporção em relação ao que aconteceu neste segundo trimestre, tá? No segundo trimestre de 25. É importante destacar aqui também que a aplicação das tarifas de importação nos produtos brasileiros para os Estados Unidos, ela não se soma à tarifa de 50% de importação de alumínio, tá? Como eu comentei anteriormente, mas para nós vale uma tarifa de 50% que está em vigor desde junho no âmbito da seção 232. Então, mesmo assim, com essa tarifa, né, ela referente ao alumínio, ela pode refletir uma maior oferta do metal aqui no Brasil, vindo de outras geografias, né, pelo redirecionamento de vendas de outros países. Mas, por outro lado, para a CBA, até o momento, né, até o que a gente tem sentido, o impacto ele é limitado. Então, as vendas que a gente tinha para os Estados Unidos, a gente conseguiu redirecionar para outras regiões. E a gente tem continuado a estar no dia a dia na luta nos mercados, tentando buscar formas de mitigar, mas por hora a gente está ainda muito bem em termos de vendas, tá? E por fim, como último ponto de atenção, eu acho que as tarifas elas podem ainda continuar gerando uma certa volatilidade dos prêmios regionais. A gente já está sentindo isso. Se vê a comparação do prêmio americano com o prêmio europeu, são em patamares assim diametralmente opostos, né? E isso pode refletir também nos prêmios aplicados pela CBA, não só nos mercados de exportação, mas também aqui no Brasil, por conta de tudo isso que eu acabei de comentar. Em resumo, pessoal, acho que era isso. Os principais pontos foram colocados aqui, mas a gente está à disposição de vocês agora para a sessão de perguntas e respostas. Chamar de volta a Amabile para a gente começar o Q&A. Obrigado, gente. Obrigada, Luciano. Agora, então, damos início à sessão de perguntas e respostas. E lembrando que os participantes aqui presentes, eles podem levantar a mão pelo botão Raise Hand da plataforma ou enviar suas perguntas pelo chat. E já temos aqui a nossa lista de participantes para o Q&A. A primeira pergunta, ela vem do Edgar Souza, do Itaú BBA. Por favor, Edgar, pode prosseguir. Obrigado, Amabile. Obrigado, Luciano, pelas perguntas. Eu queria explorar um pouco mais essa questão da parada de manutenção, né, Luciano? Acho que a conversa com vocês sempre foi muito transparente ao longo do tempo. Eh, mas acho que a performance do papel hoje mostra que talvez o impacto dessas paradas foi maior do que o mercado estava esperando. O que eu queria tentar entender com vocês, assim, e mesmo para a gente aqui do nosso lado não estava tão claro que a gente ia ter um impacto em resultado e em custo tão grande vindo dessas paradas. Uhum. Eu queria entender, assim, essas paradas elas já estavam mapeadas, já era algo que vocês esperavam, que já estava no orçamento interno de vocês. Teve algo que foi pior do que vocês estavam esperando, seja de uma duração maior, seja esse maior consumo de alumínio no mercado, a um preço talvez mais alto do que vocês estavam projetando. Queria pegar um pouco mais de detalhe, né? Isso já era uma parada Claro. de manutenção planejada, estava no budget enfim. E aí, ainda nessa linha, né? É claro que teve um aumento aqui significativo no custo de produção de alumínio líquido. Isso sim tinha sido já guiado por vocês, que o pico de custo de produção provavelmente seria aqui no segundo trimestre desse ano. É, o que eu queria entender são dois pontos em relação a custos. Primeiro, como que vocês veem
uma potencial desaceleração desse custo de produção ao longo dos próximos trimestres. Claro, ele bateu o all-time high, mas a gente tem um impacto câmbio aqui. Quanto que vocês acham que com a estabilização de toda a fábrica de vocês, a gente poderia esperar de redução nesse custo de produção de alumínio líquido e em qual período, né? Até o final do ano, é algo que vai ser mais para o começo do ano que vem, tem todo o ramp-up da fábrica e assim por diante. E ainda em custo, normalmente a gente tem aquela regrinha de bolsa que a gente já conversou bastante, desse custo de produção de alumínio líquido demorar aí uns 2 trimestres para passar no resultado. Mas claro que a gente tem fatores diferentes, como por exemplo a aquisição dessa alumina que talvez pode ter sido consumido um pouco antes. Então, eu queria entender como que vocês estão vendo o impacto desse custo de produção de alumínio líquido mais alto nos resultados, né? A transitação no CPV, ele já transitou um pouco, provavelmente, neste trimestre. Mais para frente, como é que a gente deve ver essa dinâmica entre custo de produção de alumínio líquido e CPV, pensando talvez daqui até o final do ano? São essas as minhas perguntas. E obrigado novamente. Legal, Edgar, obrigado. Bom, deixa eu começar aqui pela primeira pergunta que você fez. A gente tem 2 paradas planejadas na Alumina todo ano, tá? Normalmente uma no primeiro semestre, no segundo semestre, entre março e outubro, mais ou menos é como a gente se organiza. E foi o que a gente fez. Mas o que aconteceu aqui é que a gente encontrou, como eu comentei na apresentação, um nível de incrustações. O que são as incrustações? É um processo líquido, né? Um fluxo contínuo, mas você tem, às vezes, uma solidificação dessa solução nas paredes dos tanques, tá? Isso é comum. E você faz uma limpeza química que você consegue resolver, e às vezes você tem que fazer uma limpeza física, tá? Dependendo do nível de incrustação que você encontra, que foi o nosso caso aqui. Então, talvez o ponto aqui é que a gente encontrou um nível de incrustações ali maior do que a gente imaginava, tá? Então, e o trabalho que a gente está tendo para retirada, e é uma retirada física agora, não mais química, né? Você tem que entrar no tanque e, de fato, retirar essas incrustações. Ela tem demorado mais tempo do que a gente imaginava. A nossa expectativa, isso até era durante o call do último TRI, até há pouco tempo atrás, era de que a gente ia levar ali uns 3 meses para resolver até o final desse, vamos dizer, o começo desse trimestre aqui, desse terceiro trimestre, mas a gente teve uma dificuldade maior, tanto no acesso quanto na retirada dessas incrustações, e por isso a gente revisou esse cronograma para até o final do ano. Tá? Então, a gente vai fazendo essas limpezas físicas de agora. Começamos lá, obviamente, lá atrás, lá em março, mas elas vão até o final do ano. Se você olhar a Alumina especificamente, ela está operando, tá? Está operando normalmente hoje, mas com uma redução de capacidade. Então, claro, porque enquanto você vai fazendo a reforma nesses fornos, você consegue utilizar, nesses tanques, você consegue utilizar outros tanques para continuar produzindo, tá? Mas você vai fazendo aos poucos, vai fazendo essas retiradas das incrustações aos poucos. Então, acho que a novidade, que é a tua pergunta, né, Edgar, é isso, quer dizer, tomou mais tempo para fazer vamos dizer, essa retirada das incrustações e, obviamente, a manutenção dos tanques do que a gente imaginava. E por isso a gente reviu esse cronograma que vai até o final do ano. E aí, em termos de custos, depende muito de cada componente, mas especificamente o custo de alumina, de fato, a nossa expectativa é que o pico tenha acontecido agora nesse segundo TRI e que ela vai reduzindo gradualmente até o final do ano. Eu diria que em um patamar 100% estabilizado e normalizado, talvez o primeiro TRI de 26, tá? Eu acho que o quarto TRI desse ano ainda vai ter uma parcela vamos dizer, de custos que tem a ver com esse trabalho de retirada das incrustações. Mas isso especificamente para o custo da alumina, tá? Quando a gente olha o custo do alumínio, aí você tem os outros componentes, né? Então, por exemplo, a pasta nórdica, eu diria que quase que não tem diferença, tá? É uma questão só de preço de matéria-prima. Acho que aqui não tem nada de relevante para a gente citar. Na energia elétrica, só uma observação importante para relembrar vocês. A gente deve ter um aumento do custo de energia no terceiro TRI e no quarto TRI pelaquela sazonalidade que a gente sempre tem, tá? Ou seja, a gente gera menos nas nossas usinas hidrelétricas nesse segundo semestre e por isso a gente tem que usar mais dos contratos mais caros no custo do alumínio. Então, vocês vão ver isso, mas isso já é natural, tá? Então, o aumento no custo que deve vir agora no terceiro TRI na energia é muito por causa disso. Mas é claro, você está usando mais contratos aqui para produzir o alumínio, você também tem menos contratos sendo vendidos e gerando um prejuízo na comercialização de energia lá na outra linha do balanço. Tá? Então, é só está trocando de linha nesses dois custos.
E importante enfatizar que salas fornos, elas estão operando normalmente desde junho, tá? Então, a gente não deveria ter nenhum impacto em termos de grandes movimentações de KPIs ou de custos nas salas fornos por conta disso, tá? O impacto agora, ele é mais concentrado só na alumina, tá? Que é uma parcela menor desse impacto todo que a gente teve nesse trimestre. E do tempo para passar para resultado, que foi a tua terceira pergunta, Edgar, na alumina especificamente foi muito rápido, tá? Até porque a gente, por conta da parada e, claro, por conta do ritmo de produção dos fornos nas salas fornos, a gente estava consumindo rapidamente todo esse produto. Então, tanto a alumina que nós compramos nesse segundo TRI, a gente já foi consumindo rapidamente ao longo desse TRI. Claro que a gente já tem algum estoque dessa alumina sendo consumido agora, que deve impactar o terceiro TRI. Como eu falei, devemos fazer uma nova compra de alumina agora, no terceiro TRI, e a nossa expectativa nesse momento é que não precisamos de mais compras esse ano, até é uma compra muito mais por segurança que a gente está fazendo agora, para manter um nível de estoques num patamar mais alto, para a gente conseguir passar por vamos dizer, todo esse momento de limpeza dos tanques, do que de fato uma necessidade, que a gente poderia continuar operando, mas a gente quis deixar com um risco menor, tá? Foi simplesmente essa a nossa decisão, por isso a gente decidiu comprar, mas mesma coisa, você entra com essa alumina agora, provavelmente ela vai ser consumida agora, já nos próximos trimestres, até o final do ano. E a gente começaria o ano que vem já num patamar de custos que seria aquele da alumina produzida pela própria CBA no processo produtivo. Não sei se eu te respondi todas as perguntas, cara, mas eu acho que sim. Não, perfeito. Foi claro, Luciano. Se puder, só um follow-up. Assim, pensando, dado esse decoupling de custo de produção de alumínio líquido no CPV, inclusive parte do impacto do CPV desse trimestre pode ter vindo de custo de produção de alumínio líquido já mais alto que a gente observou nos últimos trimestres. Enfim, teve aquele Uhum. descasamento de energia que você comentou agora, que aconteceu no final do ano passado. Isso deve estar passando o resultado. Pensando a nível CPV para terceiro trimestre, como que fica a expectativa de vocês? É ainda um aumento? Faz sentido, dado esse custo de produção de alumínio líquido ainda alto do segundo TRI? Está correto. Mas lembrar que tem a ver também com o aumento do custo de energia, que potencialmente pode ser mais alto por conta da gente usar mais contratos na nossa, não sei, na nossa matriz de custos de alumínio. Não sei, Perfe- Mabel, se tem algum ponto que você gostaria de Não, adicionar. é exatamente isso. A gente continua vendo um aumento do CPV, então tem um reflexo do lag do CPV dos últimos trimestres, que a gente já tinha visto aumento, né? Tem o reflexo de que parte do cash cost que a gente viu nesse trimestre já passou nesse trimestre, então passou muito mais online do que costuma ser, mas ainda assim a gente vai continuar vendo um aumento do cash cost, ou seja, ainda vai continuar vendo um reflexo no CPV sendo um aumento no tri a tri. Talvez uma normalização após o primeiro tri de 26. Porque o Perfeito. quarto tri, acho que só vale retomar aqui sobre o cash cost. Esse tri foi bem alto, foi o pico, principalmente para a alumina. Para o próximo tri, a alumina deve ajustar um pouco, mas ainda num patamar alto. E energia, como o Luciano comentou. Então, o terceiro tri é o pico. Então, considerando o lag que a gente fala, né, de mais ou menos uns 2 trimestres, isso ainda vai passar no primeiro tri de 26. Porém, o cash cost do quarto tri, ele já deve ajustar, ou seja, a gente já deve começar a ver uma queda. Então, assim, realmente, o pico, que é o terceiro tri, vai refletir até o primeiro tri e depois já é um ajuste. Uhum. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Edgar. Bom, a próxima pergunta aqui vem da Tatiane Candini, do JP Morgan. Por favor, Tati, pode prosseguir. Oi, gente, bom dia. Primeiro, obrigada por me chamar aqui. Eu acho que eu tenho, né, assim, como a gente pode imaginar, acho que o custo vai ser, acho que o tema aqui do call. Uhum. E eu queria fazer só um follow-up, assim, acho que ficou super claro que realmente acho que nem, né, não estava nem no pipeline de vocês a magnitude desse impacto. Mas, assim, vamos, né, pensando um pouco mais para frente. Acho que vocês já exploraram um pouquinho também da parte de custos, né? Que a gente realmente deve continuar vendo eles um pouco mais elevados. Que pode ser feito, né, para a gente nos próximos tris, dado esse momento um pouco mais sensível, eu diria,
para os resultados serem, na verdade, um pouco melhores, né? Então, ou a gente deveria esperar o mesmo nível de resultado que a gente teve agora, sendo o normalizado dos próximos tris. A gente sabe que tem toda, né, algumas moving parts, sazonalidade, preços, que a gente também não controla totalmente, mas da parte da CBA, né, da parte que vocês controlam, que atitudes ou que, né, movimentos vocês estão fazendo internamente para melhorar um pouco a profitabilidade dos próximos tris, dado esse atual cenário? Obrigada, gente. Obrigado, Tatiane. Bom, tem várias coisas, a gente está atuando em várias frentes, né, por conta de tudo que aconteceu. E até para responder a tua pergunta, talvez eu possa dar um pouco mais de cor sobre os impactos que aconteceram nesse TRI para você entender o que acontece daqui para frente também, Tatiane. Então, a nossa expectativa, ou pelo menos em relação àquilo que nós esperávamos ter de resultado neste trimestre, a gente teve uma variação a menor no nosso resultado, né, e obviamente pelo aumento de custos, de mais ou menos uns 150 milhões neste TRI, tá? Nesse segundo TRI, por conta desses efeitos que a gente acabou de comentar aqui. E mais uns 50 milhões de CAPEX, tá? Que não está, obviamente, no custo, vai entrar no caixa, mas somando tudo, dá um pouco mais de 200 milhões. A gente tentou pensar aqui até de uma forma mais didática de passar para vocês, dá para a gente pensar em grandes números, né? Ou em ordem de grandeza, nesses 200 milhões, quebrados em 4 grandes partes de 50 milhões, tá? Então, uma primeira parte de 50 milhões ou próximo de 50 milhões é a parada dos fornos das salas fornos, tá? Então, como a gente comentou, isso aconteceu nesse segundo TRI por conta até da parada da Alumina, mas nós já estamos operando normalmente desde junho com os fornos, então esse é um efeito que aconteceu no segundo TRI, ele foi pontual, ele não deve acontecer a partir de agora, tá? Ou seja, esses 50 milhões que aconteceu no segundo TRI pela parada das salas fornos, a partir de agora não temos mais, tá? De fato, foi um efeito mais pontual. A gente teve também mais ou menos uma outra parcela de 50 milhões, que foi a compra de alumínio, ou seja, a necessidade que a gente teve de comprar alumínio adicional. Claro que a compra em si até é um valor maior do que isso, mas você acaba, ao comprar alumínio, você gasta menos custo variável. Então, o efeito líquido dessa compra de alumínio é mais ou menos uns 50 milhões para nós, tá? Então, isso aconteceu no segundo TRI. Nós teremos uma nova compra agora no terceiro TRI também, tá? Em patamares, eu diria até um patamar um pouco menor do que foi no segundo TRI, porque o preço da alumínio no mercado caiu nesse período, tá? Então, entre a alumínio que a gente comprou em março e a alumínio que a gente vai comprar agora no terceiro TRI, tem uma queda de preço, tá? Que deve ter um impacto um pouco menor, mas, enfim, também é um impacto pontual que aconteceu no segundo TRI, vai acontecer no terceiro TRI, mas a gente espera que não aconteça mais a partir dali. Uns 50 milhões, uma outra parcela de mais ou menos 50 milhões, que foi a piora nos KPIs, né, nas produtividades, no dia a dia do negócio, pelo fato da gente ter feito uma parada e agora está retomando a produção. Então, esses 50 milhões que aconteceram no segundo TRI, o que a gente espera, até isso tem muito relação com essa queda do custo, né, ao longo do tempo. Então, ela é gradual. Ela teve um impacto no segundo TRI, vai ter um impacto menor do que esses 50 milhões no terceiro TRI, menor ainda no quarto TRI, e aí, a partir do primeiro TRI do ano que vem, a gente espera que seja algo, vamos dizer, de volta à normalidade, tá? Então, esses foram os 3 blocos de 50 milhões que dão os 150 milhões, mais ou menos, em resultado. E tem o CAPEX. E aí, no caso do CAPEX, a gente teve uma necessidade, até por conta de tudo que está acontecendo ali, de ter um investimento adicional de 50 milhões, tá? Então, é um outro bloco importante que a gente vai colocar. Então, e isso aumenta o nosso CAPEX total para o ano, tá? Então, tivemos esses 50 milhões a mais agora, mas para o ano, a gente espera aqui ter mais ou menos uns 100 milhões a mais. Para a Alumina, especificamente, para o issue que a gente tem aqui na Alumina, foram só esses 50 milhões, mas o que a gente fez foi também, pelo fato de a gente ter parado a parte dos fornos aqui, como eu comentei, a gente acelerou algumas reformas de fornos que estavam previstas para 2026, tá? A gente jogou para esse ano e, claro, fizemos outros investimentos em outras etapas do processo produtivo, aproveitando este momento. Então, mais uns 50 milhões, ou seja, deveríamos esperar, a gente dá aquele guidance de um CAPEX de mais ou menos 800 milhões por ano, para o ano, para esse ano a gente deveria esperar algo mais na casa de 900 milhões, tá? Essa é a nossa expectativa, parte relacionado ao problema da alumina, parte relacionado também a uma aceleração de reformas que estavam previstas para o ano que vem, que a gente resolveu trazer para esse ano, e claro, por conta disso até que a gente está melhorando a performance das salas fornos, porque a gente conseguiu adiantar algumas reformas que seriam feitas lá para frente. Em linhas gerais, esses foram os efeitos. Então, só para te explicar, Tatiana, que alguns deles foram realmente pontuais, a partir de agora a gente não deveria esperar. E, além disso,
a gente volta a uma normalidade vamos dizer, das operações. Então, como eu falei, das salas fornos para frente, está tudo normalmente, está operando normalmente, com custos que vão, vamos dizer, vão evoluir de acordo com a evolução dos preços dos insumos ou do mercado. Tem uma questão comercial que eu comentei um pouco na apresentação, que não é vamos dizer, não é uma preocupação, mas que a gente tem que ficar atento, que é como é que tudo que está acontecendo no mundo vai nos impactar. Então, a gente já tem a perspectiva de que a gente tem um comportamento de vendas parecido com o que a gente tem tido nos últimos 2 trimestres, né? Ou seja, continuamos vendendo bem tarugo, continuamos vendendo bem alumínio silício e os produtos de valor agregado. Se isso continuar nos próximos trimestres, que é a nossa expectativa, a gente vai conseguir ter uma rentabilidade boa para o nosso produto também, porque esses são produtos que têm melhor margem. Então, custos, mesmo no patamar em que eles estão, com essas vendas, a gente consegue oferecer uma margem boa. E no restante são várias ações que a gente tem aqui de melhoria enfim, de KPI, de operações, para mitigar parte desses impactos que a gente está vendo para o ano, tá? Então é isso, quer dizer, no cômputo geral, a gente teve esses impactos, muitos são pontuais, e o que a gente está fazendo agora é trabalhar para reduzir ao máximo isso, para melhorar a nossa operação de agora até o final do ano. Tá bom, tá claro. Muito obrigada, gente. Imagina. Obrigada pela pergunta. A próxima pergunta ela vem do Rafael Barcelos, do Bradesco BBI. Por favor, Rafael. Oi, bom dia, Luciana Amabile, tudo bem? Obrigado aqui por pegar minhas perguntas. Ficou claro a explicação sobre a parte operacional, portanto, entendi que no primeiro tri do ano que vem a gente deveria ver, em termos operacionais e de custo, a companhia voltando num patamar mais normalizado. Agora, do ponto de vista de geração de caixa, eu queria entender melhor esse efeito aqui para o segundo semestre, né? Teve uma compra de alúmina, então eu queria saber quanto que a gente deveria esperar de impacto aqui de capital de giro. Você comentou agora um pouco do CAPEX manutenção também, então só para entender como é que vocês estão vendo, né, a geração de caixa aqui, tudo mais constante aqui, as variáveis que vocês não controlam, né? E aí, nesse ponto ainda, como que, Luciano, vocês pensam ou que alternativas vocês têm mais aqui de curto prazo para tentar compensar esse efeito? Você comentou um pouco mais aqui do CAPEX, mas tem alguma forma de tentar aliviar um pouco mais o CAPEX desse ano para não pressionar tanta geração de caixa? Como é que vocês estão vendo a geração de caixa aqui evoluindo nesse período? Obrigado. Obrigado, Rafael. Bom, tem um componente importante que é o capital de giro na geração de caixa e tem uma sazonalidade desse capital de giro que vocês devem já enxergar sempre no nosso balanço todo ano, que a gente tem um aumento dos estoques, né, um aumento do capital de giro no primeiro semestre e uma redução dele no segundo semestre, porque a gente tem as vendas são mais fortes no segundo semestre do que no primeiro semestre, né? Então, a gente constrói esse estoque no primeiro semestre para depois desovar ele no segundo semestre. Esse ano não vai ser diferente, tá? Então, acho que em termos de geração de caixa, a nossa expectativa, e aí vou trabalhar para que isso aconteça, é de que a gente tenha um benefício aqui pela redução do nosso capital de giro no segundo semestre, especialmente na conta de estoques, em que é uma que a gente tem trabalhado bastante para dar esse alívio. Em relação a outros, desculpa, antes de falar disso, falar um pouquinho do CAPEX. Nesse momento, Rafael, acho que eu diria que não tem uma prerrogativa nossa de redução de CAPEX, tá? Se você for ver, a gente tem uma parcela desse CAPEX que ela, para esse ano, que ela vamos dizer, importante em relação ao sustain, então tem um sustain ali importante para a gente fazer, que a gente não vai deixar de fazer. Acho que aqui é importante passar essa mensagem. O que a gente tem, talvez, é uma flexibilidade naqueles projetos de expansão e modernização. Então, esse a gente pode trabalhar, talvez, eventualmente, no cronograma, e aí estou falando de trabalhar alguns meses ali de postergação para lá ou para cá, em que a gente pode jogar, eventualmente, para início do ano que vem, tá? Para tentar aliviar um pouco mais, mas vai depender muito vamos dizer, da composição da nossa geração de caixa nesse segundo semestre, e, claro, do cenário que a gente estiver vendo para o mercado. Se a gente olhar hoje, mesmo excluindo, obviamente, tudo que aconteceu nesse segundo semestre por conta do problema na alumina, com este mercado, com essa rentabilidade que os produtos nos oferecem, o custo que a gente tinha,
tem uma rentabilidade boa, adequada para a CBA. A gente está num momento bom de mercado. A Limeira não está ruim, os prêmios não estão ruins, e o custo estando bem controlado, a rentabilidade é boa. Então, o que a gente espera é voltar para essa normalidade rapidamente e seguir, vamos dizer, a rotina normalmente com aquele cronograma dos projetos e todo o resto. Então, voltando para a tua pergunta, quer dizer, sustaining a gente não vai mudar. Eventualmente, de expansão e modernização, pode ser que a gente mude alguma coisa em termos de prazos, mas não vamos mudar também a necessidade de fazer e a nossa vontade de fazer todos esses projetos. Tá? A gente vai fazer só talvez num prazo diferente. Mas Perfeito. para o ano, deveríamos esperar ali uns 900 milhões de capex, pelo menos é a nossa perspectiva neste momento. Tá? Perfeito, Luciano, obrigado. Só um último follow-up sobre a compra de alumínio. Entendo que teve uma compra aqui no segundo trimestre, mas existe a necessidade de compras adicionais aqui ao longo do segundo semestre por conta desse ramp-up, só para entender. Eu entendo que tem no segundo semestre uma liberação de capital de giro, mas só para entender nesse ponto da Alumina se tem algum efeito aqui. Então, nós temos uma outra compra agora, desse terceiro tri, tá, que vai ser feita, mas eu diria que é aquela compra que ela não vai impactar capital de giro. Por quê? Porque eu vou comprar e vou usar nesse segundo semestre, pelo menos é a nossa perspectiva. Então, eu diria que a gente vai terminar o ano com os níveis de estoque de alumina normalizados para começar o ano do ano que vem, já dentro da produção, algo normal. Então, mesmo tendo a compra, talvez pontualmente no terceiro tri você tenha algum efeito ali de capital de giro por essa compra, mas para o ano, não, porque a gente vai consumir essa alumina já dentro desse ano mesmo. E com certeza não deveria ser tão relevante como foi no segundo tri, né? Correto. Perfeito. Exatamente. É isso, assim, Obrigado. se eu puder complementar, quando a gente olha historicamente, né, o capital de giro normalmente tem um efeito sazonal de um consumo mais forte no primeiro tri, um consumo um pouco menor no segundo tri e uma forte liberação no segundo semestre. A dinâmica segue parecida, né? O ponto é que, de fato, nesse segundo tri foi um consumo maior do que normalmente costuma ser, com esse efeito pontual da parada. Ainda pode ter um efeito, de fato, no terceiro tri, mas não ao ponto de talvez ser um investimento ou um grande investimento como nesse TRI. E aí, esperado uma forte liberação no quarto trimestre, em linha com o que a gente vê historicamente. Perfeito, obrigado. Obrigado. Obrigada, Rafael. A próxima pergunta vem do Lucas Lag, da XP. Por favor, Lucas. Opa, bom dia, Luciana Amabile. Eu não queria ser mais exaustivo no tema do CAPEX, mas é mais alguns complementos aqui que eu queria entender melhor com vocês. Mas acho que ficou claro 2025, tudo que dá para fazer ali, focar no sustaining, mas no fim acho que é o que o Luciano comentou, né? Assim, se você pegasse a performance de LME e rentabilidade dos produtos nesse primeiro semestre, já implicaria um segundo semestre que ajudaria na tese de desalavancagem da empresa, né? E aí, olhando para o segundo semestre, com esse impacto de free cash flow, acaba postergando, né? Acho que esse processo de desalavancagem. Então, assim, nesse contexto, né, que você tem no fim, uma postergação dessa tese de redução de alavancagem, vocês têm alguma mudança na avaliação de alocação de capital para frente? Assim, eu lembro que no Investor Day vocês anunciaram, né, colocaram vários projetos tanto de expansão quanto modernização, projetos meio que trazem uma competitividade maior para o portfólio da companhia. E nesse contexto, né, em que a desalavancagem acaba sendo postergada, vocês pensam em reconsiderar alguns desses projetos para frente? Assim, pensando em 2026, né, a gente falou muito CAPEX de 2025, mas 2026 daria para pensar na CBA rodando até abaixo do que seria sugerido pela depreciação ali de mais ou menos 650 milhões de reais, para tentar compensar nessa postergação de desalavancagem que a gente está vendo agora em 2025. E pelo lado financeiro, acho que até um highlight positivo, todas as iniciativas que vocês têm feito ali para redução de custo da dívida, postergação de duration da dívida. Tem alguma coisa adicional, alguma iniciativa que vocês conseguem vislumbrar para tentar ajudar na ótica de redução de dívida líquida, algum desinvestimento, enfim, alguma iniciativa adicional para contribuir para essa redução de alavancagem nesse contexto um pouco mais difícil do lado operacional? Então, acho que são esses dois pontos, e obrigado aqui pelo espaço. Obrigado, Lucas. Bom, em relação à tua primeira pergunta, eu diria que espaço para a gente revisar vamos dizer, o cronograma dos investimentos, ele sempre existe,
mas ele não vamos dizer, relacionado ao que aconteceu agora ou a essa perspectiva do ano, tá? Ou seja, a gente vai até ter um CBAD com vocês esse ano, né, no final do ano, a gente vai de novo trazer essa visão de longo prazo dos investimentos. Eventualmente a gente pode ter uma mudança ali, mas ela é muito mais para uma visão estratégica nossa ou para uma decisão nossa de mercado ou enfim, do que eu quero fazer com o negócio e menos em relação ao meu nível de alavancagem agora ou à situação que a gente está vivendo no curto prazo, tá? Ou seja, essa situação que a gente está vivendo, ela não deve ter grandes impactos em relação à nossa visão estratégica de longo prazo ou os investimentos que a gente quer fazer. Mas sim, a gente eventualmente pode ter alguma mudança nos investimentos se a gente achar que tem coisa melhor para a gente fazer com esse capital, tá certo? Ou seja, projetos com melhores retornos ou uma alocação de capital que seja mais inteligente no momento que a gente está vivendo. Eu vou dar um exemplo. Um dos investimentos que a gente tinha aqui, ele pressupunha um aumento de vendas para os Estados Unidos, por exemplo, que é um dos investimentos que estava lá no nosso pipeline. Eventualmente, um investimento como esse a gente vai postergar. Por quê? Porque no momento atual não faz sentido você fazer um investimento que depende de uma venda maior para os Estados Unidos, né? Então, coisas assim que naturalmente você faz, mas a decisão é muito mais relacionada ao mercado, estratégia e negócio e não em relação à situação financeira, né? E o que a gente espera, e aí relacionado à segunda pergunta, é que voltando a uma normalidade, e aí naturalmente da gente fazer isso ao longo desse ano, a gente deveria ter uma geração de caixa que vai nos permitir voltar para um patamar de alavancagem mais saudável. E aí, o que a gente pode fazer para a redução da dívida líquida, como você comentou? Tem sim uma perspectiva nossa de reduzir dívida bruta, tá? Mas a gente vai fazer essa redução da dívida bruta quando a gente achar que é o momento adequado, tá? Então, é isso, quer dizer, por hora, quer dizer, com tudo que a gente está vendo, eventualmente a gente tem uma previsão de fazer isso já nesse segundo semestre, tá? Que ainda continua algo para a gente pensar, mas se a gente vai executar ou não vai depender muito dali do momento da gente achar, ok, vamos fazer, não vamos fazer, e a gente toma a decisão não. Mas enfim, só para responder a tua pergunta, eu espero reduzir o nosso endividamento com uma maior geração de caixa a partir de agora, do próprio negócio, tá? Que a gente espera que aconteça de fato, e também uma redução vamos dizer, da dívida bruta com essa geração de caixa adicional que deve vir. Obrigado, Luciano. Obrigada, Lucas. A próxima pergunta ela vem do Caio Greiner, do UBS. Por favor, Caio, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado. Acho que eu queria fazer uma pergunta um pouco mais ampla até, pessoal. Explorar um pouco esse momento operacional da companhia nos últimos anos, né? Que a gente que acompanha a CBA desde o IPO, acho que já viu problemas operacionais impactarem de maneira significativa o resultado da companhia, pelo menos mais uma vez, relembrar a questão do coque de petróleo, se eu não me engano, em 2022 ou 2023. Também outros fatores que a gente lembra que também impactaram os resultados da companhia, com uma combinação de fatores exógenos, com decisões também da companhia, como foi a crise hídrica de 2021, também a questão dos hedges um pouco mais para trás, que de novo tudo dentro da política, mas também que tiraram um pouco mais dos resultados da companhia naquele momento. E eu acho que hoje, para mim, assim, tenho feito bastante uma reflexão de que a reação do mercado hoje parece que é um pouco de uma perda de confiança na companhia, uma perda de confiança na capacidade da companhia de entregar resultados operacionais, de ter uma operação estável, de novo, a gente acompanhando daqui de longe, óbvio, analista de planilha, a gente não sabe de fato como que é esse dia a dia, como é que dá para fazer, como é que dá para eventualmente evitar esses problemas, como isso poderia ter sido evitado. Então a pergunta para vocês, na verdade, existe um processo de reflexão hoje dentro da companhia, pessoal, em relação a esse momento operacional, em relação a esses problemas que aconteceram nos últimos anos, e hoje tem alguma iniciativa que está sendo tomada para que isso não se repita mais para frente, para que o investidor ele possa voltar a olhar para a CBA como era lá na época do IPO, como uma empresa estável, uma empresa extremamente redonda e que a gente possa colocar na nossa planilha aqui que o custo ele de fato vai continuar caindo para frente, que os volumes e a produção ela vai continuar subindo, que acho que hoje talvez, de novo, voltando nesse ponto da reação do mercado, eu acho que
é justamente isso que está sendo questionado. Desculpa pela pergunta um pouco mais ampla, mas queria escutar um pouco de você essa reflexão. Obrigado. Tranquilo, Caio. Obrigado pela pergunta. Cara, assim, esse é um negócio, a gente sempre tem falado isso desde o IPO, ele é um negócio diferenciado pela maneira como a gente construiu ele ao longo do tempo, tá? Então, isso não muda. E numa visão de longo prazo, claramente é um ativo diferenciado frente a vários outros de alumínio que você tem por aí. O processo de produção de alumínio é um processo complexo, e o caso da CBA, por ser uma empresa 100% integrada no processo produtivo, ela adiciona uma complexidade ainda maior. Claro, porque eu tenho uma refinaria de alumínio, eu tenho um smelter de alumínio, eu tenho mineração, eu tenho reciclagem, enfim, todos os outros processos produtivos, quando que, se você olha competidores, se você olha o mercado de alumínio, eles são muito específicos, né? Uma mina de alumina que só uma mina de bauxita que só produz bauxita, uma refina de alumina que só produz alumina, enfim. E esses processos produtivos, sendo complexos também, quando você tem um problema, você tem normalmente um tempo maior para a solução, que foi o que aconteceu com a Salas Ford lá em 23 e é o que aconteceu agora com a Alumina em 25, tá? Do nosso lado, a gente tem trabalhado bastante, e desde do problema que a gente teve lá com a Salas Ford em 23, numa estabilização desse processo, tá? E a gente não está fazendo isso dentro de casa, tá? A gente está com gente de fora, tá? Com consultores especialistas, sejam pessoas ou também empresas que estão trabalhando com a gente, para garantir que isso não aconteça mais daqui para frente. Se você olhar a Salas Fornos, por exemplo, que é um bom exemplo, ela está muito bem. Assim, a gente vinha num nível de produção muito bom. Claro, desde do problema que nós tivemos lá atrás, nesse trimestre a gente teve que fazer essa parada nas Salas Fornos, mas não é por conta das Salas Fornos, é pelo problema da alumina, tá? Então foi por isso que a gente teve que fazer a parada, mas agora já voltamos desde junho e os indicadores estão muito bem, tá? Então, assim, ali é uma operação, é um processo que está, vamos dizer, bastante equalizado enfim, operando normalmente, que é o que a gente espera que vai acontecer com a alumina a partir de agora, tá? Então, resolvendo esses problemas agora, a gente segue uma vida normalmente sem maiores preocupações. E aí, é o que eu falei, e a maneira como a gente encontrou de fazer isso você funcionar melhor nos municiar não só de um conhecimento interno que a gente tem dentro de casa, mas também de um conhecimento de mercado que possa vir de consultores especialistas ou de empresas especialistas que vão nos apoiar. Fizemos isso com Salas Fornos, quando aconteceu o problema, fizemos isso agora com a Alumina, e o que a gente espera é que isso esteja equalizado. Até aproveitando esse momento, e antes até, vamos dizer, de termos esse problema na Alumina, a gente já estava avaliando, por exemplo, a função com outros especialistas, até mais numa visão de como é que eu consigo adicionar capacidade, como é que eu consigo otimizar meu fluxo de metal ali, e a gente tem feito isso em outras fases do processo também. Então, o tempo todo a gente olhando isso. Então, não é a nossa expectativa nesse momento, obviamente, Caio, da gente ter problemas similares a esse daqui para frente, tá? E a gente tem aqui um time bastante engajado, a gente fez mudanças nos times também, ponto importante para falar, não só nas Salas Fornos lá atrás, quando a gente teve o problema, mas também na Alumina. Então, a gente, através da mudança de pessoas, a gente também espera que a gente consiga equalizar melhor tudo que tem ali do processo produtivo. E a partir dali é uma questão aí de mercado, né? Se a gente tem um mercado que vai nos oferecer uma rentabilidade, seja pelo preço da commodity ou pelos prêmios que estão sendo oferecidos versus o nosso custo de produção, para a gente gerar caixa. Mas a gente aqui está bastante confiante e otimista com o que vem pela frente, tá? A gente acredita que ele LME vai continuar no patamar saudável como está nesse momento. Câmbio, apesar dessa volatilidade, ele ainda está no patamar que eu diria que também é saudável e é bom para nós. O que a gente tem que fazer aqui é garantir que o nosso custo fique abaixo desses $2.000 ou de $1.900 por tonelada daqui para frente, para que a gente consiga oferecer uma rentabilidade adequada para esse negócio. Né? Legal, Luciano. Super completa a resposta. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Caio. Obrigada a todos pelas perguntas. Dado o tempo, nós vamos encerrar, mas o time de RI continua sempre à disposição. Luciano, por favor, fique à vontade para fazer as considerações finais. Obrigada a todos pela participação. Obrigado a todos e, novamente, muito obrigado pelas perguntas, são sempre muito boas, muito profundas, a gente tem um bom debate aqui, a parte mais importante da nossa reunião. A gente fica à disposição e a gente se encontra no próximo call de resultados. Obrigado, gente. Um bom dia a todos. Obrigada, bom dia.